aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro. Por quê? Remo subiu, fiz vídeo do Remo. Brusque subiu, fiz vídeo do Brusque. Vila Nova subiu, falei do Vila Nova. E aí, não vai falar do Londrina? Vou falar do Londrina sim. Então aqui vamos falar da promoção do Londrina. Um vídeo que vai ter um pouco diferente ali do vídeo ali das outras equipes que subiram. Tá? Mas o Londrina conseguiu uma promoção ali muito emocionante, no sufoco, né? Na última rodada, 42 minutos do segundo tempo, sai o gol da vitória contra o Remo em Belém, e com isso o Londrina garantiu matematicamente lá a sua promoção. No final das contas, se o gol não saísse, o Londrina ia subir do mesmo jeito. Mas a situação estava muito no limite. Porque o Ipiranga de Erechim ganhava do Paysandu. Se o Londrina toma um gol do Remo, o Ipiranga sobe. Se o Paysandu reage contra o Ipiranga, o Paysandu que sobe. Então o gol do Londrina deu uma tranquilidade, porque com o Londrina vencendo o Remo, só se o Paysandu virasse em Erechim para o Londrina não subir. Então aquele gol deu uma sensação de alívio, foi o gol da promoção, ainda que tecnicamente não tenha feito diferença no final das contas, porque o Ipiranga também não ampliou a vantagem dele contra o Paysandu, e o Paysandu não virou contra o Ipiranga, né? Mas a promoção do Londrina, um retorno à Série B, o Londrina cai da B para C, bate e volta, como o Vila Nova, por exemplo, mas o Londrina tem que aprender muito bem o que aconteceu nesse ano, porque foi uma promoção improvável do Londrina, né? Do ponto de vista do trabalho que foi feito ali em Londrina, deu muita coisa errada. E tudo conspirava para o Londrina ter um ano problemático. Então aí vai muito mérito, principalmente dos jogadores que conseguiram fazer o time ser competitivo durante o campeonato, e até do técnico alemão, que foi criticado, acabou até demitido na reta final, mas conseguiu ajudar o Londrina a subir. O Londrina já começa tudo errado, porque o Londrina cai, mas ele entra na justiça para tentar reaver a vaga na Série B, alegando irregularidades com o Figueirense. Então, começa o ano de 2020 ainda com o Londrina nessa aposta. E acaba não se pagando, né? O Figueirense fica na Série B, o Londrina de fato cai para C. Então o planejamento do Londrina ficou meio atabalhoado. O time não estava bem montado para o Campeonato Paranaense, né? Então até foi um time muito jovem que teve acréscimo de jogadores veteranos para jogar a Série C. E veteranos mesmo, inclusive o Leandro Donizete, aquele ex-Santos, ex-Atlético Mineiro, até ele foi contratado, ele que já estava até parado do futebol, né? Mas ele teve o meia Celcinho, o Dalton, o goleiro, vários jogadores foram contratados ali, pensando em envelhecer ou dar mais experiência ao time para jogar a Série C. O que até o planejamento começou atrasado, isso é péssimo, mas até que é uma medida válida. Agora, o Londrina na Série C teve muita dificuldade de se impor, né? Um time que, fora de casa, na primeira fase, por exemplo, não venceu nenhum jogo fora de casa, mas conseguiu jogar bem em casa, né? No seu estádio, empatou a primeira, logo na estreia, depois ganhou todos os outros jogos no Estádio do Café. Então isso acabou classificando o time para a segunda fase, mas ainda assim foi lá no sufoco, foi lá para as últimas rodadas a definição. Talvez o Londrina pudesse ter assegurado essa classificação com um pouco mais de tranquilidade. Chegando na fase final, a tendência até se inverteu, né? O Londrina não venceu nenhum no seu estádio, empatou os 3, mas venceu 2 dos 3 jogos como visitante e por isso conseguiu subir, né? Então é uma campanha ali que o Londrina teve dificuldade de se encontrar em vários momentos, e foi um time que mudou muito ao longo do campeonato, né? O Londrina usou quase 40 jogadores para um campeonato de Série C, é muita gente, considerando que o campeonato de Série C são clubes que tem um orçamento menor, então em geral tem um elenco mais enxuto, e é um campeonato um pouco mais curto, né? Tem menos rodadas, né? Foram 24 rodadas só, e ainda assim o Londrina usou muito jogador. Claro que num ano de pandemia, o número médio de jogadores que cada time acaba usando ao longo de um campeonato é maior, porque o calendário ficou mais apertado, então a maratona de jogadores era um pouco maior, e também teve casos ali de desfalques não previstos ali, que sempre acaba tendo. Muito time, teve time que teve que usar o time inteiro reserva em alguns momentos por causa de Covid. De qualquer forma, o Londrina não fez um planejamento ali, né? A coisa não andou muito direitinho ali, né?
Teve muitas idas e vindas, com muita correção feita no meio do caminho. Mas até que as correções funcionaram. Então, por exemplo, os jogadores que foram contratados no meio do ano funcionaram. O Marcel, o volante, foi contratado para a Série C, foi um dos melhores jogadores do elenco. Ele fez menos da metade dos jogos do Londrina no campeonato, mas foi um dos melhores jogadores do campeonato, né? O Celcinho, que foi contratado também, foi um jogador decisivo. O Dalton, o goleiro, defende um pênalti contra o Ipiranga de Erechim na penúltima rodada da segunda fase, que é fundamental para manter o Londrina vivo na última rodada. Se o Ipiranga faz aquele gol, talvez a situação fosse muito diferente para a última rodada. E bom, e matematicamente falando, se os resultados da última rodada se repetissem, o Ipiranga que teria subido. Então, foi uma temporada com muita correção no meio do caminho. Elas funcionaram. Né, teve até contratação de um técnico, a efetivação do técnico Silvinho para o último jogo contra o Remo, né, o alemão técnico já estava até afastado por Covid, daí então ele sai e o Silvinho é efetivado para o último jogo contra o Remo, e bom, o Londrina ganha o jogo e acaba subindo. Então foi um ano muito atabalhoado, assim, muito instável do Londrina. O time sobe porque, no final das contas, essas mudanças no meio do caminho funcionaram em geral, né? Então muito mérito dos jogadores e algumas decisões bem tomadas, mas não é o que a gente pode achar como modelo para o retorno à Série B. Né? Segunda divisão é um torneio de 38 rodadas, então assim, não é que você consegue passar na primeira fase, você pode ficar trabalhando por fases, porque no final das contas o Londrina faz um pouco isso, né? Passa, tem estadual, depois tem a Série C começa, então daí meio que dá uma remexida no time e depois vai tentar corrigir no meio do caminho, até porque zera tudo para a segunda fase, né? Série B não, Série B vai ser um tiro longo ali de 38 rodadas, então você tem que ter mais estabilidade. A campanha da Série C do Londrina não serve de modelo para o que o Londrina tem que fazer na Série B do ano que vem, né? Então acho que o Londrina, agora que achou uma base interessante, tem que ver o quanto consegue manter desse time, né? Se consegue fazer com que o Adenilson Meia foi fundamental no time, porque o Meia, ele dá muita assistência, mas foi o artilheiro também, né? Se consegue manter essa base, o Marcel é emprestador do Portimonense, tem que ver se consegue manter ali, talvez não seja tão simples, várias coisas que o clube vai ter que fazer, de repente ver se consegue manter parte dessa base, mas agora conseguiu subir, ok, vai ter um tempinho ali para começar a temporada, pode até ficar com o time um pouquinho prejudicado ali no começo do Paranaense, não tem problema, mas pensar num planejamento para o ano inteiro, não dá para ficar corrigindo no meio, porque na Série B esse tipo de coisa costuma cobrar um preço mais alto do que na Série C, até porque na Série C o nível técnico é mais baixo, né? Então o Londrina vai ter que acertar algumas coisas. E agora, pensando mais além, né? O Londrina é um dos times que mais jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. Se a gente fizer a conta ali de quantas edições da Série B cada time disputou desde que o formato atual do futebol brasileiro foi criado, o Londrina, no final das contas, vai estar ali entre os times que mais jogaram a segunda divisão. Mais edições da segunda divisão jogou. E por que o Londrina nunca consegue dar o passo adiante, né? Teve até anos em que o Londrina dá ensaia que vai brigar para subir e não consegue. Inclusive, em 2019, chegou a ocupar o G4, né, dando pinta que ia brigar para subir, mas tem uma derrocada absurda no final e acaba rebaixado para a Série C. O que o Londrina tem que fazer? Eu acho que o Londrina pegou um pouco esse costume de um time que muda demais. Assim. Acho que o Londrina vai tentando muito fazer as coisas muito reativo. Acho que o Londrina tem que fazer um planejamento que antecipe algumas questões para conseguir ter uma trajetória um pouquinho mais suave. O Londrina muitas vezes mexe demais no time, quando a coisa começa a ir bem, fica tudo bem, mas depois começa a ir mal, é muito instável ainda. E onde eu acho que o Londrina tem duas coisas que o Londrina poderia trabalhar como pilares ali para construir um time. A gente tem que lembrar que assim, a cidade de Londrina é uma das maiores cidades do sul do país, é uma cidade rica e muito populosa. Então tem uma torcida em potencial grande. Ainda que muitos londrinenses tenham simpatia por clubes de São Paulo, muitos deles também têm um carinho, se dividem com o Londrina. Então fazer com que não só o cara que é 100% tubarão, mas o cara que também é um torcedor que gosta do Londrina, mas eventualmente gosta do Corinthians, do Palmeiras, sei lá, mas que ele também abrace um pouco o clube, né? E
Como eu acho que o Londrina pode trabalhar nisso? Acho que, por exemplo, uma coisa que eu não entendo é como... Porque, não nesse ano, porque esse ano é pandemia, então não teve público nos estádios. Mas quando voltar a ter público nos estádios, de repente fazer um trabalho para jogar mais no VGD, né, no Vitorino Gonçalves Dias, que é um estádio menor, mais central, e que poderia criar mais um alçapão. O Londrina não é um clube que tem uma média de público de 30 mil pessoas por jogo. Não precisa jogar sempre no Estádio do Café. Joga lá quando tiver um grande jogo. De repente avançou na Copa do Brasil, então vai ter um grande jogo pela frente. Bom, você tem uma perspectiva de conseguir levar 25, 30 mil pessoas? Joga no Estádio do Café. Tem um jogo decisivo ali no Paranaense ou mesmo na Série B, agora pensando em Série B, né? Um jogo decisivo ali que você viu que criou uma mobilização na cidade? Joga no Café. Agora, nesses jogos menores, joga no VGD, pequeno, alçapão. Por quê? Porque lá em Londrina vai ter que ser assim. A torcida vai ficar em cima e o time vai conseguir se garantir em casa, né? Isso é uma coisa importante. Outra coisa importante que eu acho que o Londrina tem que tratar como questão de honra do clube, como questão de honra, é categoria de base. Porque o Londrina tem que ser um time formador de jogador da base. E não é só porque todo time pequeno tem que ser... Não, todo time pequeno, se possível, tem que trabalhar, sim, a sua categoria de base. Mas um fenômeno que ocorre ali na região é que tem muito jogador da região que acaba se destacando. Mas muitos deles não são nem revelados pelo Londrina. Acabam passando por outros clubes. Houve uma época que o Atlético Paranaense revelava muito jogador lá da região do norte do Paraná, por causa do PSTC, que depois até virou time, mas na época era só um projeto que trabalhava futebol com jovens e que tinha parceria com o Atlético Paranaense, então muito jogador ali da região ia jogar no Atlético Paranaense, então jogadores que o Londrina, o Grêmio Maringá, ou agora o Maringá depois, deixavam passar. O Londrina não pode deixar isso passar. O Londrina é um time de Série B, um time que tem que ter estrutura, tem que ter uma capacidade de atração, né, desses jogadores e uma capacidade de captação também. Então, o Londrina tem que trabalhar muito isso para não... Claro que você nunca vai conseguir impedir completamente que isso ocorra, mas diminuir. Mas, então, se o Londrina conseguir trabalhar a categoria de base, aproveitando todo o potencial que a região do norte do Paraná tem, e é um potencial que muitas vezes é atingido, só que não com o Londrina nem com o Maringá, acaba indo para outros clubes, como o Atlético Paranaense, o Londrina deixa passar. Mesmo que depois venda o jogador, mas pelo menos faz caixa, né? E jogar no VGD. Estádio ali com uma capacidade mais proporcional à média de público que o Londrina historicamente tem dado, e com isso pode criar um alçapão ali. Isso, por exemplo, e não só criar um alçapão, mas aumenta a identificação do time com a cidade, com a comunidade. Essa é uma arma que o Operário de Ponta Grossa tem usado muito. Nesse ano nem tanto porque não tem torcida nos estádios, mas o Operário usou muito a força da sua torcida nos jogos no Germano Krüger para crescer e para conseguir muitos pontos em casa que vão ficar garantindo lá a temporada dele. O Londrina tem que fazer isso com o estádio com o VGD, né? O Londrina tem que fazer isso também. Ainda que o Estádio do Café tenha garantido a classificação na primeira fase dessa Série C, é muito comum você ver jogo na Série B do Londrina ali que o estádio pode até ter 5 mil pessoas, mas parece estar vazio, porque o estádio é enorme, né? Então 5 mil pessoas no VGD parece muito mais gente do que 5 mil pessoas no Café. Então o Londrina tem que, acho que, considerar isso, tem que criar terror ali quando alguém for visitar, e também pensar em base. Mas isso é para pensar num salto adiante até. Um time de Série B que vai começar a brigar para subir para o G4 na Série B e eventualmente voltar à Série A depois de muitos anos, depois de décadas, né? É um passo para frente. Agora, pensando apenas em um passo imediato ali, agora que voltou para a Série B, o Londrina tem que ser mais estável, né? Parabéns, subiu muito mérito para os jogadores, comissão técnica, pelas decisões de correção de rumos que foram tomadas ao longo da temporada, então até nos acertos que a diretoria fez, mas isso não pode ser padrão. Não pode ficar achando que essa receita vai funcionar sempre, tá? Porque esse tipo de receita em geral não dá certo. Deu certo no Londrina e por isso parabéns aí por ter dado certo, mas não dá para considerar que é padrão. Se o Londrina faz uma Série B pensando em ficar trocando pneu com o carro andando, esse tipo de coisa, pode quebrar a cara.
tá? Mas é um time que é um time histórico já da Série B do Brasileiro, então é um time com muito potencial para ficar lá na Série B, e sempre passa a sensação de ser um clube que ainda não conseguiu atingir o seu objetivo total, seu potencial total, né? É um clube até pela cidade em que ele está, pela população que tem, pela riqueza dessa cidade, pode ser um clube de interior mais forte até do que ele é. Então precisa trabalhar para isso, precisa buscar o que tem de mais interessante que dá para aproveitar para criar, para fazer do Londrina um time com algum diferencial em relação a outros clubes de interior, por exemplo, do futebol brasileiro. E a gente tem, por exemplo, na Série B do Brasileiro agora, a Chapecoense voltando para a Série A, que é um clube de interior, né? A gente teve ali por muito tempo Joinville, Criciúma, até mais o Criciúma do que o Joinville é mais tempo, mas Criciúma jogando Série A durante muito tempo, Juventude, né? Então assim, e daí pegando clubes de São Paulo até mais tradicionais como Ponte e Guarani. O que o Londrina pode fazer? O Londrina tem que pensar nisso, o que ele pode fazer de especial para dar esse salto adiante. Agora, fica na Série B, precisa de um planejamento básico ali. Essa Série C foi muito emocionante pro torcedor do Londrina, mas não dá para achar que vai ser sempre assim, né? Porque nem sempre dá certo, tá bom? Se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.